Muito bem, agora que nós já temos a luz colocada no nosso ambiente, nós vamos ajustar os parâmetros dessa luz. Selecionamos a luz, vamos no modificador e aqui nós temos a lista de parâmetros para trabalharmos com essa luz. Aqui nós temos uns templates, não vamos mexer nos templates porque nós queremos entender como é que funciona. Então vamos passar para o próximo passo, que são os parâmetros gerais da luz. O primeiro parâmetro que nós temos é se a luz está ligada ou não, lights on ou off. Aqui eu desligo e aqui eu ligo a luz. Aqui eu vou controlar as sombras geradas por essa luz. Essa luz não está gerando sombra, vou ligar Shadows On. A partir de agora ela vai gerar sombra. Eu não visualizo a sombra na minha tela, porque eu não configurei a visualização de sombras. Então eu vou aqui em modo realista, é aqui onde eu liguei a luz, agora eu vou ligar a sombra, para a visualização da sombra. Aí eu já tenho alguma sombra projetada. Eu vou adicionar um elemento aqui, um box, para nós termos um parâmetro melhor de volume de sombra gerada pela nossa lâmpada aqui, pela nossa luz. Vou botar um box aqui na nossa cena, deixa eu deixar ele menor, ele ficou um pouco grande. Pronto, tem um elemento aqui. E eu tenho uma sombra gerada também por esse elemento aqui. Nós ativamos a sombra na luz. A qualidade da sombra é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Inicialmente, o padrão que nós temos na qualidade de sombra é o padrão Shadow Map. É o padrão que, a maior parte das vezes, quando você trabalha, ele vem configurado. Shadow Map é uma sombra gerada a partir de um bitmap, uma imagem de bits. Essa sombra é gerada através de uma resolução de pixels. Se nós fizermos um render agora, um Shift Q, nós vamos visualizar a imagem gerada com a sombra gerada. Então, se nós observarmos aqui, nossa sombra é um pouco estranha e não é uma sombra de grande qualidade, não. É uma sombra que tem baixa qualidade, não é o que nós desejamos para o nosso trabalho. Nós vamos mudar a qualidade da sombra para melhor qualidade, que é a sombra Retraced Shadows. Retraced é uma sombra calculada, é uma sombra vetorial, é um processo vetorial que vai gerar essa sombra. É uma precisão, como o vetor é escalável em qualquer tamanho, a nossa sombra gerada também será uma sombra de qualidade escalável em qualquer tamanho. Vamos fazer o render e vamos visualizar que já há uma diferença na qualidade da sombra gerada. Aqui já tem uma sombra mais precisa e mais definida. Use sempre Retraced Shadows na qualidade da sua sombra gerada. Vamos agora continuar. Nós temos agora também a forma como a luz é distribuída no espaço. O padrão inicial é uniforme, esférico. Eu tenho um ponto luminoso que distribui luz para todos os lados. Por isso, eu tenho aqui nessa parte superior da minha imagem, essa parte mais clara, porque a luz está mais próxima do meu teto, então isso vai causar excesso de claridade aí. Eu vou mudar esse padrão para uniforme difuso, então onde eu vou ter a distribuição da luz apenas um dos hemisférios da luz. Como coloquei a luz na vista top, essa iluminação será feita só no sentido da vista top. Ele já não vai ter iluminação apontada para o teto, mas sim para a parte inferior da minha cena. Eu tirei aquele aspecto. Dependendo do tipo de luz, você vai usar a esférica, sem problema nenhum. Eu estou apenas alterando aqui. Outra coisa importante que nós temos é a cor da luz. A luz tem, nessa parte de baixo, nós vamos cuidar da intensidade, cor e atenuação dela. Intensidade e atenuação são fatores
que nós podemos controlar no alcance da luz, o quanto ela vai iluminar, o quanto ela vai clarear um determinado espaço no nosso ambiente. Geralmente nós não mexemos muito nisso daí, porque nós deixamos o sistema trabalhar. Excepcionalmente, existem algumas ocasiões onde nós vamos ter que mexer e daqui a pouco eu vou mostrar uma delas para vocês. Mas o que nós temos que ver agora é a cor da luz. Toda luz tem uma cor. A cor é baseada numa tabela de temperatura Kelvin. Esta tabela de temperatura Kelvin você pode encontrar na internet e é uma boa referência para você escolher qual tipo de iluminação você gostaria de estar trabalhando na sua cena. Por exemplo, na nossa cena, eu tenho aqui uma luminária quadrada. Eu vou colocar nessa luminária uma lâmpada LED. As lâmpadas LEDs, elas trabalham com a temperatura Kelvin entre 3000 a 6000. Então, essa faixa aqui de luminosidade que eu tenho em kelvins. Fazer uma média, 3 a 6, vou pegar com 5000. Então, eu vou colocar 5000 na temperatura. Vou mudar aqui para Kelvin e vou colocar 5000. É uma lâmpada LED, padrão LED que eu vou ter aqui nesse local na minha cena. Muito bem, definidos, que vai ter 5000 de Kelvin. Vamos passar para o próximo passo. Como eu falei, nós não vamos mexer agora na intensidade, vamos pular a intensidade. E aqui nós chegamos no formato do emissor de luz. Aqui esse emissor de luz é um ponto que está emitindo luz na minha área. Vou fazer um render agora, vamos fazer uma renderização, vamos ver como é que está a tonalidade da nossa cena e aí talvez nós precisamos ajustar a fotometria novamente. Veja, como nós mudamos a tonalidade da luz, a cor, a cena ficou um pouco escura. Então nós vamos alterar a fotometria. Então vamos lá no rendering, no controle de exposição. Vamos fazer um render preview novamente. E vamos alterar esse valor. Vamos clarear um pouco mais a nossa cena aqui. Ó. Vou deixar com um padrão de 5. Vamos ver como é que fica agora com o padrão 5. Muito bem, agora melhoramos a iluminação da nossa cena. Observe, aqui a nossa luz é uma luz, o emissor de luz tem a forma de um ponto. Vamos colocar essa luz bem aqui no meio da nossa luminária. Nós temos uma luminária aqui, vamos ajustar ela, vamos colocá-la aqui. Coloquei bem no meio aqui, não muito dentro, aqui assim. E ela vai iluminar a partir desse ponto aí. Vamos fazer um render novamente. Vê que aqui, ó, começou a estourar um pouco, como eu aproximei a luz, está dando um excesso de iluminação aqui. Vamos voltar aqui na controle de exposição e vamos ter que subir esse valor para baixar um pouco essa incidência de luz aqui. Pronto. Deixa eu mover um pouquinho mais o nosso box aqui. Muito bem, vamos fazer a cena agora, renderizando. Ok. Primeira coisa que a gente percebe é que a luz está aqui dentro e ela está gerando uma sombra, porque está dentro dessa luminária e essa sombra aqui em volta é gerada a partir dessa luminária que eu tenho aqui, essa marcação de luminária, e pegando também esse box que eu coloquei. Muito bem, eu vou fazer um clone dessa cena aqui e vou deixar ele guardado aqui na manga. Agora nós vamos alterar o formato do nosso emissor de luz. Então, volto aqui, como eu estava falando, é um ponto. Vamos mudar ele para um retângulo. E eu vou fazer um retângulo exatamente no formato da minha luminária.
né, retangular, e determinar qual é o tamanho. Aqui eu vou fazer 43 por 43 centímetros. E ele colocado exatamente aqui no centro da luminária. E vamos fazer novamente o render. Como eu mudei a forma do emissor de luz, a minha sombra também foi alterada. Se nós compararmos as duas imagens, a imagem anterior, onde tinha um ponto emissor de luz, eu tenho uma sombra definida, porque é um único raio saindo em todas as direções. Aqui eu tenho vários raios saindo em várias direções, então eu vou ter uma sombra mais difusa. Isso aqui vai me dar uma qualidade mais interessante no meu render. Então, essa é a grande alteração que acontece quando nós alteramos, mudamos, definimos a forma do emissor. O que eu posso fazer também, não é obrigatório, é deixar o emissor visível no render. Quando eu renderizar, ele passa a ser visível no render. Então, renderizar novamente. E aqui eu tenho o emissor visível no meu render. Muito bem. Vamos ver agora uma situação muito comum, que é a colocação da luz dentro de um abajur. No próximo vídeo, nós vamos fazer isso.